Olá, família luminosa, como é que vocês estão? Tudo bem? A nossa convidada de hoje passou por uma EQM em abril de 2007 e não é uma convidada qualquer. A experiência dela é uma das razões que eu criei esse canal. A existência dela também impactou a minha vida mais do que qualquer outra e foi importantíssima para eu me tornar o que eu sou hoje. Eu já fui aprovado em concursos, já enfrentei 3 bancas, uma de especialização, uma de mestrado, uma de doutorado. Mas foi ela que aos 3 anos de idade fez a pergunta mais difícil que eu tive que responder na minha vida. E vocês vão saber por quê daqui a pouco. Ela é Larissa Marques, minha filha. Ela é psicóloga, tem 32 anos e pela primeira vez ela aceitou falar sobre essa experiência. Seja bem-vinda, Larissa. Muito obrigada. Você já participou de alguns vídeos curtos aqui no canal? Eu me lembro que no Natal, do ano passado, Natal desse ano, a gente fez alguns vídeos curtos, não foi? Sim, sim. Eu já fiz aqui também já publiquei um vídeo no canal contando a sua EQM, porque tem uma parte dessa EQM que tem tudo a ver comigo, com a minha história, também me impactou muito. Inclusive, anos antes dela acontecer, porque ela foi prevista por uma médium lá de Olinda, né? Foi prevista uns anos antes. E essa é uma das curiosidades, né? Vocês podem, inclusive, assistir no link que está aqui na descrição do vídeo, o vídeo que eu fiz fazendo esse relato, né? E mostrando mais a minha parte. Mas hoje, Larissa aceitou falar da parte dela e nós somos muito gratos por isso. E então, vamos ao relato. Então, Larissa, fique bem à vontade, relaxe. Tem até um cafezinho aqui pra gente tomar que Dione fez pra gente. Porque essa hora daqui a pouco vai bater a fome e a gente já quebra um galho aqui com um cafezinho que Dione fez. Já até belisquei algumas coisas, né? Pois é, eu ainda não tive esse prazer, mas eu vou ter daqui a pouco. Eu queria saber o seguinte, Larissa. Você tem como relatar pra gente, primeiro, o quadro médico que levou você a uma situação que gerou aquela EQM, que levou a EQM? O que eu lembro e o que me contaram, né, é que eu tinha de 14 para 15 anos e eu estava fazendo uma cirurgia para intestino, né, para melhorar a minha qualidade de vida, mudar o trajeto do meu intestino, para que eu possa fazer um procedimento médico e ter mais qualidade de vida. E que eu me lembro, nessa época, por causa da cirurgia, o meu corpo ele ficou paralisado, né? Ele mexeram muito e talvez o corpo reagiu paralisando tudo. E eu comecei a colocar algumas coisas para fora, vomitar, e a piorar muito e precisei ir para UTI, né? E lá eu tive a experiência que eu vou contar para vocês. O que eu me lembro foi mais ou menos isso que aconteceu na época. De fato, por terem mexido, né, no intestino, terminou paralisando ele, né? E aí houve uma obstrução, né? Sim. E com uma obstrução dessa, a pessoa não passa muito tempo. Dizem que assim, 1 semana, 10 dias no máximo, com o intestino paralisado, a pessoa Na vem a óbito. época eu tive até que colocar uma sonda, né, no nariz, eu lembro, para drenar esse líquido que estava parado, que eu estava colocando para fora, através da sonda, né? Eu me lembro disso também. E aí, por você não estar sendo nutrida, porque não conseguia comer nada, porque não passava nada, pelo contrário, estava voltando, né? Aí você foi ficando fraca, e o médico esperando que houvesse ali uma desobstrução, né? E espontânea, mas não acontecia e já fazia 1 semana. Sim. Que você estava nessa situação. E aí eu lembro que no momento que eu fui para a UTI,
eu acordei no meio do corredor, com todo mundo desesperado, os enfermeiros tudo levando na maior urgência a maca. E aí eu acho que minha mãe estava do lado e eu perguntei para onde eu tô indo, né? O que é que tá acontecendo? Ela disse, você tá indo pra UTI. E aí, daí eu Não lembra? não lembro mais dela. Daquele momento, né? Quando você chegou na UTI, praticamente apagou, né? Foi, apaguei. E aí, com o passar dos dias na UTI, eu tive momentos que eu acordava, eu acho que conversava com alguém que estava do lado, né? Tipo, a minha mãe, com você, enfim. Não me lembro muito, mas eu acho que eu tive esses momentos de acordar e dormir de novo. E se passaram aí não sei quantos dias, me disseram que foram 3 dias, eu acredito que foi uma semana, e aí eu não sei te dizer muito. E como foi essa experiência que a gente chama de EQM, que só depois de, eu acho que uns 2 anos você foi me contar, né, que isso tinha acontecido? Eu fiquei surpreso, porque eu já pesquisava um pouco sobre esse fenômeno e não sabia que tinha acontecido com você. Como foi que aconteceu isso? Podia descrever aí com o máximo de detalhes todos os passos que você viveu naquela experiência? Pronto. Eu acho que no momento que eu tava mais ruim, né, mais grave na UTI, eu tive essa experiência, né? Eu tava desacordada, né? Eu não tava acordada na UTI, não tava vendo a UTI. E aí, em algum momento, eu não sei o que é que aconteceu, mas já veio a imagem, né, de que de um caixão com uma cruz. Até hoje em cemitério isso é um problema para mim, né? Um caixão, uma cruz do lado, um ambiente mega escuro, né? Totalmente preto, mas tinha uma luz que iluminava o caixão todo. E aí, depois de alguns segundos, talvez, uma voz veio e falou comigo, né? Essa voz, ela me perguntava se eu queria voltar ou se eu queria ficar lá, permanecer, né? Com a luz, claro, né? E com a luz. E aí, eu não demorei muito para responder isso. Eu respondi que eu precisava voltar. Que eu precisava voltar porque eu tinha uma missão, eu tinha muita coisa para aprender, eu tinha uma missão, tinha que ajudar pessoas, enfim. Foi mais ou menos isso que eu respondi para a Luiz. E aí, nesse momento da resposta, eu voltei, né? Eu comecei a melhorar. Foi aí que o meu intestino começou a funcionar e enfermeiros não trataram isso como o intestino funcionou. Beleza, era o que a gente queria, mas para nossa família, né, foi uma festa enorme, porque o meu intestino estava funcionando. É verdade. Agora eu queria fazer algumas perguntas para esclarecer melhor as suas lembranças. Em primeiro lugar, dizem, né, as pessoas que passaram por EQM que é uma lembrança que não passa. Digamos, se você tem um sonho e você não anotar esse sonho imediatamente, você pode até lembrar quando acorda, depois de 2 dias talvez você lembre, daqui de uma semana você não lembra mais o sonho que teve. Sim. Nem que se esforce. Sim. E essa experiência, eu queria saber em que nível de gravação ficou na sua memória os detalhes dessa experiência. 100%. 100%. Hoje eu ainda lembro do ambiente escuro, do caixão, da cruz. A cruz era cinza, uma cruz que geralmente tem em velórios, e uma luz, né, iluminando o caixão inteiro. Uhum. E isso não passa, é tanto que, como eu disse, né,
quando eu vou para cemitérios, para velórios, é exatamente aquilo que eu vejo, sabe? É muito semelhante também quando é no crematório, né? Que o caixão entra, que tem uma luz iluminando o caixão. Geralmente, nem sempre tem, mas tem uma cruz do lado, então é a cena que eu vivi, né? E isso, pra mim, é impactante. Quando você diz que é impactante, que tipo de sentimento você tem quando lembra disso? É com prazer, é com medo, é com dor? Que tipo de sentimento? É uma pergunta meio difícil, porque eu escolhi. É natural sentir uma emoção nesse momento. Quando a gente relembra, né? Mostra que está muito vivo em você ainda essa memória. Mas a gente espera, não tem problema nenhum. Enquanto isso, eu confiro ali, ó, o monitor, o áudio, as câmeras, a luz. Eu aqui sou tudo, sou técnico, sou iluminador, sou diretor de fotografia, sou diretor de som. Eu fico maluco aqui quando vou ter que organizar isso. Quando eu lembro disso, a emoção que vem, às vezes é que bom que eu voltei, né? É uma alegria. Às vezes poxa vida, eu voltei. Sabe? E às vezes é tipo um impacto, né? De saber da responsabilidade de ter voltado. E às vezes é uma frustração. Poxa vida, voltei, né? Não queria. Não queria ter voltado. Lá era muito melhor, 100% melhor. Mas estou aqui, É porque é natural que na vida, né? A vida é como diz Lulu Santos, né? A vida vem em ondas como o mar, né? E tem ondas altas, tem ondas baixas, tem maré baixa, onde a gente toma aquele banho tranquilo, e tem a maré agitada, tem até as tempestades. Então é natural que, como você escolheu ficar aqui, viver a vida em vez de ir embora aos 14 anos e voltar, né? É natural que no momento mais difícil você lembre daquilo de, poxa, para que eu fiz aquela escolha de voltar? E num momento maravilhoso, às vezes, que a gente também tem, né? Você pode dizer outra coisa, você diz, que bom que eu voltei porque eu conquistei isso, eu pude viver isso, não? Isso. Então, não dá para julgar, foi bom, foi ruim, foi uma boa escolha, foi uma má escolha. Talvez no final, né? Quem sabe você possa fazer um balanço aí. Mas, de modo geral, o sentimento que você tem é esse, dúbio. É dúbio. É um equilíbrio, né, que eu tento fazer, né? Saber que eu tenho uma responsabilidade agora, né, com a minha missão de ser psicóloga, né, de ajudar outras pessoas. Mas também, como ser humano, eu tenho as minhas dificuldades, né? E, como ser humano, eu me abalo com essas dificuldades. Certo. A gente ainda vai voltar a falar sobre essa questão das dificuldades do ser humano que você é, né? Mas vamos voltar ainda para a cena, esclarecer melhor esses detalhes da cena aí da sua EQM. Em primeiro lugar, você simplesmente apareceu naquele cenário escuro, diante daquela cena do caixão, ou houve um trajeto assim, você saiu de algum lugar e chegou lá, como é que foi? Não, eu lembro que a imagem do caixão, ela veio de uma vez. Mas aí o detalhe que eu tenho é que é bem estranho, porque eu deveria estar no caixão. Só que era como se a luz estivesse falando comigo e eu estivesse aqui do lado, conversando com ela. Então, se eu estava aqui do lado, como é que eu estava no caixão? Mas você se via no caixão? Viu o seu corpo lá? Não, ele estava fechado. O caixão estava fechado. Estava fechado. E como era esse caixão? Era de madeira? Era de madeira com alguns detalhes dourados.
e a cruz era cinza. Não tinha imagem na cruz, mas era bem... Era só uma cruz. Era só uma cruz. Não sei descrever, assim. Você disse que era um ambiente muito escuro, mas que a luz só incidia sobre aqueles objetos. O caixão, a cruz e o que mais? Era tipo assim, uma luz que Vinha de cima, vinha de cima e pegava assim, se abria. se abria, sabe? E aí pegava o caixão e a cruz. E aqui do lado era totalmente escuro. Você não via preto. nada, além disso. Preto. Era Você chegou a ver o seu próprio corpo ou você era só olhos e ouvido? Eu... É como se eu tivesse escondida falando com a luz, sabe? Como se... Atrás de um bastidor, vendo aquele cenário. Isso, exatamente. Como se fosse aquilo que ia acontecer, mas que eu estava escolhendo se realmente aconteceria ou se eu voltaria. Então, era meio que um bastidor. E você entendeu que aquele ali era o seu funeral? Entendeu? Você já sabia disso ou foi dito a você? Eu acho que pela pergunta se deduz que era meu funeral, né? Era meu velório. Mas isso não foi dito em nenhum momento. Mas é como se você já soubesse. Isso. E essa luz que falava com você, você olhou diretamente para ela ou você só percebeu que ela estava do seu lado? Não, ela estava aqui, eu sabia a direção dela, mas eu não olhava para ela. Eu olhava para o caixão e a cruz. Será que essa luz que incidia sobre o caixão era dela ou era outro? Era a própria luz. Que emanava dela e iluminava o cenário. Era a própria luz. Você escutou voz ou foi um comunicado não verbal? Era como se fosse uma telepatia. Uma telepatia. Como se não tivesse ninguém falando lá. É como se estivesse pensando. Quando a gente pensa... Quer dizer que existia essa dualidade, quer dizer, ela era uma coisa e você era outra, ou vocês duas eram, digamos, uma unidade, quando ela pensava você entendia e quando você pensava ela entendia sem precisar falar, como se tivesse uma mente só ali? Existia a luz, existia eu, mas quando a gente se comunicava, era como se a gente se entendesse. Ela pensava, né, muito entre aspas, ela pensava e eu pensava para responder. E não existiu participação de mais nenhuma inteligência ali, só vocês duas? Não, só nós duas. A luz e... Nós duas não, né, porque a luz era um sexo masculino. Você percebeu que era um sexo masculino, a luz? Era masculino. Era masculino. Mas isso foi percebido como? Assim, apenas uma consciência sobre isso? Ou teve alguma característica? A voz que era telepática, ele era masculino. Então, apesar de ser telepática, era uma voz que dava para ouvir e identificar. É homem, é mulher. Dava pra... E o tom da voz? Era um tom educado, doce, ou era uma coisa incisiva? Como era esse som? Essa... Não, acho que ele me deu muita liberdade de escolher se eu queria ficar ou se eu queria ir. A resposta era minha. E aí ele respeitou isso. Era delicado ou era respeitoso? Era respeitoso. Você teve algum sentimento em relação a essa luz? Porque, veja, às vezes, pessoas que passaram por EQM, elas sentem uma atração muito grande pela luz, elas sentem um sentimento de amor, de paz, e dá vontade de ficar lá. Você sentiu alguma coisa em relação a essa luz? A paz. A paz? A paz. Quando ele me perguntou se eu queria ficar ou se eu queria ir, eu senti paz nessa hora. Mas escolhi vir de volta. Mesmo com aquela paz que ele emanava, a paz vinha dele? Ou era do ambiente, era da situação? Não, acho que a paz vinha
Da voz dele. Da voz dele. É. Você, quando respondeu, você tinha 14 anos. Você acha que você respondeu com a inteligência de uma menina de 14 anos? Ou você, naquele momento, fez uma reflexão mais profunda sobre a vida, foi mais longe, pensou como um adulto? Como foi essa reflexão? Com certeza não foi uma menina de 14 anos que respondeu, né, gente? Porque a adolescência é um caos terrível, né? Para adolescente é a pior fase. Então, assim, se fosse um adolescente rebelde, teria ido embora. Mas eu tinha essa consciência, né, de que eu precisava ficar ainda para cumprir essa missão que eu acredito que é ser psicólogo. Mas não tenho certeza também. Então eu tô seguindo para ver. Bom, aos 14 anos, eu sou seu pai e conheço detalhadamente a sua vida, então essa entrevista fica algumas perguntas de pai, né? Talvez eu nunca tenha feito para você. Sim. E eu tô aproveitando o momento para fazer, né? Fica à vontade. Algumas pessoas já sabem, né? Porque eu já falei isso no canal, mas você nasceu com uma condição chamada mielomeningocele, não é isso? Isso. Espinha bífida. Espinha bífida. Que atingiu a sua medula e você não tem movimentos da cintura para baixo. Você, graças a Deus, dali para cima, da cintura para cima você funciona muito bem. E como funciona? Dizem até, né, na brincadeira assim, acho que foi sua mãe que comentou uma vez que você não podia andar porque se pudesse, ninguém segurava você. Agora que eu dirijo, eu já não sei se essa brincadeira... Agora você funciona. adquiriu motor. Para quem não sabe, né, ela tem uma moto uma moto adaptada, muito interessante, porque não existia um veículo assim que desse ao mesmo tempo mobilidade e proteção a ela, que eu pudesse comprar e que ela pudesse subir e entrar com facilidade. Então a gente fez uma adaptação, né, de uma moto, e ela sobe na plataforma, dirige a moto, e eu mandei fazer uma capota, um para-brisa com limpador, aí virou um mini carro, né? E ela anda a cidade toda aqui com esse mini carro e ganhou essa liberdade. Mas quando você era pequena, talvez se corresse, né, talvez tivesse dado mais trabalho. Mas eu estava falando isso pelo seguinte, porque você a essa altura, né, já tinha passado por muitas cirurgias, né, já quando você nasceu, no dia que nasceu, acho que foi no dia seguinte, você fez uma cirurgia para tirar aquela bolha, né, de água que tinha nas costas, que levou mais de 50 pontos. Né? Imagina uma pessoa desse tamanho levar 50 pontos nas costas, no dia seguinte que nasceu. E uma semana depois colocou uma válvula na cabeça para poder drenar aquela água que se acumulava na cabeça, porque esse gerou hidrocefalia também, né? Sim. E fora isso, você tinha feito já quase 2 dezenas de cirurgias a essa altura. Mas parece que nesse momento que você escolheu ficar, você não olhou nada disso, você vislumbrou alguma coisa no futuro, pelo que me parece. Pelo que me parece também. Para fazer essa escolha. Sim. Mas não sabia o que, né? Talvez eu tinha essa... inconscientemente eu tinha essa ideia, né? Que daria para fazer mais alguma coisa aqui. Então... Quer dizer, a impressão que dá é que você, aos 14 anos, já teria cumprido o básico da sua missão, né, nessa vida, mas já que você estava aqui, você poderia ampliar, seguir em frente se quisesse. Isso. Realmente foi uma escolha de muito peso, né? Porque E como? porque na condição que você tem, né, de pessoa com deficiência, escolher, não, eu quero seguir adiante, e não foi uma coisa fácil. E toda a trajetória que eu tava vivendo no próprio hospital, né? No próprio hospital. Que eu tava sentindo dores, né? Que eu tava vomitando. Eu poderia
descansar ali e ter essa oportunidade para ir embora. Eu tenho a impressão, né, que cada experiência parece que é desenhada para a pessoa. Tem gente que implora para ficar lá, mas é obrigado a voltar. E muitas vezes volta revoltado, porque não era a vontade dele. Mas para você parece que foi desenhado um ambiente que fosse favorável à sua escolha, né? Quer dizer, é uma escolha que você faz, mas que parece que tem um empurrãozinho ali que alguém que vislumbra mais do que você a importância da sua existência. E aí eu sinto isso desde sempre, né? Eu sinto que todos os caminhos que eu faço sou eu que escolho. Às vezes dá errado. E aí o universo, né? Essa força, o universo, ela vem e diz, não tá dando muito certo, vamos tentar isso aqui. E aí aparece a oportunidade. Aí eu vou, tento. Aí não dá certo, aí aparece outra e vai aparecendo e eu vou testando, sabe? Mas sou eu que escolho se eu vou experimentar aquilo ou se eu vou... E à medida que você vai experimentando também o resultado e vai amadurecendo, aprendendo a fazer melhores escolhas a partir dali. Isso. É mais ou menos assim que eu entendo que a minha vida funciona. De fato, né? A gente aqui nesse canal escuta esses relatos justamente para aprender as lições que é possível aprender a partir dele, né? Entender como funciona, você falou uma palavra interessante, como funciona essa existência. E a gente então, a partir de um relato desse, a gente levanta a hipótese de que existe um projeto que não é só nosso, parece algo feito por uma inteligência ainda superior a essa que a gente experimenta aqui, e que de certa forma eles nos conduzem, né? Eles nos orientam, embora deixem a vontade para fazer as escolhas, mas se der errado ele está ali para mostrar uma saída, se for certo ele está ali para incentivar a continuar em frente, né? Alguma coisa desse tipo. Sim. Concorda? Concordo. É mais ou menos assim que tem funcionado por aqui. Outra coisa, muita gente que passa por uma EQM relata que volta com alguns dons que não tinha antes. Acontecem com eles coisas extraordinárias. Pode pegar a sua água aí. Vou aproveitar, pegar a minha também. Essa canequinha aqui que foi presente, né? De Lucielma Rego, lá de Caruaru, nossa amiga, né? Sim, amigona. Um abraço aí pra Lucielma, obrigado até hoje estar aqui usando a canequinha. Pensei até em tomar o café, mas até agora não parei, porque depois que a gente começa a conversar... tá tão interessante que... depois a gente dá uma paradinha aí pra tomar um café. Isso. Mas eu estava dizendo o seguinte, algumas pessoas voltam com dons. Alguns começam a ver coisas que outras pessoas não veem, alguns começam a ouvir, ou não perde o contato com aquela entidade que teve um diálogo com ela na EQM. Aconteceu com você alguma coisa desse tipo? Eu acho que depois disso aconteceu só que eu vou me lembrar, né? Porque pode ter acontecido várias outras. Mas uma vez que me disseram que era um período de ausência. E até hoje eu não entendo que ausência é essa, mas que eu ia viver esse período de ausência. Não entendi ainda. Sim, a mais recente que eu consigo lembrar. Eu, como você me contou algumas dessas experiências, eu me lembro. Vou dar um toque aí para você lembrar. Por exemplo, quando a gente morava em Recife, né? Eu morei lá 48 anos, 47 sim. anos. E viemos aqui para Campina Grande há 15 anos atrás. O que aconteceu nessa época que você ficou sabendo antes de todo mundo que a gente... Que vinha pra cá, né? Eu lembrei agora. Lembrou? Lembrei. Como foi essa experiência? Foi
Foi tipo um sonho, né? Eu tava dormindo e veio de novo uma voz masculina que me falou que eu ia mudar de casa, né? Que eu ia mudar para um outro lugar, morar em outro canto, né? E aí mostrou uma casa lá que não teve nada a ver da casa que a gente veio inicialmente, nem a que a gente mora hoje, mas era um lugar muito bonito. Muito. É? Era. E eu me lembro que teve um detalhe nessa revelação que a voz fez para você, dizendo o seguinte: o seu pai passou num concurso numa cidade do interior. Eu não lembro. Não lembra disso? Você contou pra gente na época e você disse assim, a voz falou para você que que seu pai tinha passado num concurso, que vocês iam morar no interior. Sim. E você foi perguntar à sua mãe se eu tinha feito algum concurso para o interior. E tua mãe disse que não lembrava, mas que eu tinha feito vários concursos. E de fato, né, eu tinha feito vários e estava esperando, inclusive eu já tinha passado em um lá em Recife, na prefeitura do Recife, na época eu estava trabalhando lá. Mas esse do interior, eu me lembro que quando eu fiz, eram 4 vagas para arquiteto, né, no lugar, na instituição que eu trabalho hoje, e eu passei em 6º. Então eu não contava com esse concurso. Mas acontece que o 4º lugar passou um tempo e desistiu, o 5º lugar assumiu, passou um tempo e desistiu, e eles ligaram para mim, inclusive numa época que você tinha feito uma outra cirurgia, Que foi a da cabeça. foi aqui do pescoço, né? Que você retirou um pedaço de uma vértebra para descomprimir a medula que estava sendo comprimida que ali. foi tão difícil quanto, né? Foi tão difícil quanto, foi muito sofrimento. Nessa época eu estava indo doar sangue para você no hospital, quando no banco de sangue, né, quando recebi um telefonema perguntando se eu aceitava assumir a vaga aqui em Campina Grande, porque havia tido 2 desistências e tinha chegado no 6º lugar e ainda estava válido o concurso. E aí eu assumi. E eu disse que sim, né? E você soube desse concurso, da minha passagem no concurso antes de... Bem antes. Foi. Eu lembro mais ou menos assim a história, né? Uhum. Eu não lembro detalhes, mas lembro que... Sempre que tem uma grande mudança na sua vida, parece que essa voz lembra você, quer dizer, avisa você antes. Né? Com relação a essa ausência que você falou, teve mais alguns detalhes. Que eu gravo porque, como eu me interesso muito por esse tema, né, eu fico atento, e principalmente a você, porque eu sei que você tem esses avisos, essas coisas assim. Então a voz que falou para você, e não faz muito tempo, falava que nós passaríamos por um novo período na família, em que cada um teria o seu espaço. Nessa época a gente morava junto, eu, você, sua mãe, seu irmão, né? E ele era praticamente noivo na época. E a voz avisou: olha, vai haver um momento aí de separação. Cada um separado. Cada um vai ficar no seu espaço, mas vai haver uma ausência. Essa ausência que você diz que não entende também até hoje o que é, né? Aí, pouco tempo depois, a gente decidiu, eu decidi morar num apartamento diferente com a sua mãe. O Alexandre, nosso filho, ficou morando aqui nesse apartamento que a gente voltou para cá hoje, com a namorada que terminou casando e tendo filho com ela, e você foi morar no apartamento vizinho. Houve essa separação e ficou cada um no seu espaço, de fato. Cada um no seu espaço. Agora, mas a ausência ainda está em suspense. A ausência ninguém sabe, inclusive suspeita-se, né? A gente suspeita que essa ausência seja porque você se sentiu só. Né? Você enfrentou a ausência das outras pessoas e sentiu falta, e não só assim psicologicamente na época, como também a assistência que a gente dava a você por você ter deficiência, né? Ajuda para tomar banho, para trocar de roupa, para fazer alguma coisa que você não alcança. Isso na primeira vez, né? Isso na primeira vez, no primeiro período. E você terminou sofrendo quedas
no banheiro, por exemplo, e uma delas você não teve como chamar por alguém porque estava sem celular e ficou sozinha em casa ali, quase foi grave, quase teria sido grave, graças a Deus não houve nada de grave, mas você ficou numa situação lá que não sabia como resolver, e eu intuitivamente percebi que você estava precisando de alguma ajuda e vim aqui falar com você. E quando eu entrei no apartamento, você já tinha resolvido, mas ainda estava no chão. Tava. Ainda estava no chão, e eu te ajudei a terminar ali, porque eu achei esquisito o tempo que você estava sem entrar em contato com a gente. Tinha faltado luz. Tinha faltado luz uma também. Maravilha. No escuro. Situação. Aí depois desse susto, né, talvez tenha sido essa ausência, você voltou a morar com a gente no apartamento. Aí gostei da ausência e voltei a morar sozinha. Não, aí a gente agora, recentemente, né, a gente resolveu, porque a gente não gosta de ficar muito tempo numa situação só estável. Tudo, a minha vida o tempo todo, quando não muda por ela mesma, eu invento as mudanças. Então nós resolvemos voltar para cá, e como são 2 apartamentos, você voltou a morar sozinha, e hoje você está morando só. Isso. Já com outro preparo, com outra consciência. E a gente está morando aqui, eu e Dione, nesse apartamento, e meu filho, que morava aqui, hoje mora em Itamaracá, na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, porque a esposa dele passou lá num concurso e tá morando lá agora, cada um no seu quadrado de novo, né? Mas a ausência, graças a Deus, agora não tem tanta, não tá, por enquanto. eu acho que foi aquele período de ausência que impactou. Eu acho que era porque esse aviso, essa voz te prepara, parece que te prepara para situações difíceis. Por exemplo, você estava querendo independência, morava sozinha e de repente sentiu a ausência e precisou voltar, mesmo que aquilo frustrasse inicialmente teu plano de morar só e tudo mais, né? Hoje você já voltou numa situação melhor, inclusive com agora, a experiência passada, né? Com a experiência passada, e também com a vantagem de agora a gente ser vizinho, né? Você mora no 106, eu moro eu moro no 106, você mora no 107. É um perigo isso, mas tudo bem. Pois é, mas estamos aqui, qualquer coisa, né? Fica mais fácil da gente resolver. Com certeza. E você vai aí treinando sua independência, o que é uma coisa muito boa, porque a gente não está aqui para sempre. E quanto antes você se tornar independente e autônoma, independente entre aspas, porque lógico que a gente sempre depende dos outros, mas eu digo assim, autônoma, né? Para quando a ausência de fato existir, né? Eu estar preparada para enfrentar aí algumas coisas. Mas o fato é que essa voz, eventualmente, ela entra em contato contigo. Quer dizer, se você não lembra dela, ela lembra de você. Eu queria até perguntar, você tem algum tipo de contato, de relacionamento com algo transcendente que não seja apenas desse plano? Tem alguma religião, por exemplo? Religião do jeito que a gente conhece, a cultura e tal, eu não tenho. Mas eu tenho minha fé, né? Minha fé, minha crença em Deus, que não é Deus, é uma força, é uma energia, né? Eu converso com Ele em momentos que eu tô precisando muito, né? Ei, dá uma ajudinha aí, cara, né? E explico a Ele o que é que eu tô passando. Recentemente eu voltei a frequentar a igreja, mas não na perspectiva de religião. E é isso. Eu tenho a minha própria espiritualidade, né? A minha própria maneira de me comunicar, de sentir que ele está comigo, sabe? E você acha que essa experiência que você teve de EQM contribuiu para você ter esse tipo de relacionamento que tem hoje com a espiritualidade, ou não teve um impacto sobre esse lado da sua vida? Eu acho que teve, porque até então, até os 14, eu frequentava a igreja, mas eu frequentava porque gostava, porque tinha pessoas, né? E aí hoje eu vou para a igreja, eu oro, né? Eu
eu pratico a minha espiritualidade de uma outra forma. Uhum. Eu acho que contribui. Até porque a OMS agora ela inclui a espiritualidade como parte do bem-estar da pessoa, né? Tem o lado físico, corporal, o lado social, o lado espiritual, né? E o mental. Então, quer dizer que a própria ciência, a própria medicina hoje já considera a necessidade humana no campo da espiritualidade. Considera. E aí ela diz que é isso que faz sentido para a vida das pessoas. É isso que dá sentido para a vida das pessoas. Então, eu acredito também nisso, né? Também pratica isso. Faz muito sentido para mim ter alguém que eu confio ali, que está comunicando comigo, que está ali me vigiando, né? Me ajudando. Te observando. Isso. Que tal a gente tomar agora um golinho de café? Já que nós avançamos bastante na entrevista e ainda tenho várias perguntas para fazer para você, mas vamos aproveitar que tua mãe colocou aqui um cafezinho pra gente e não vamos desprezar, né, esse carinho que ela teve, esse mimo, né? Né? Muito bom. Perfeito. Agora vamos fazer aí juntar algumas experiências da sua vida. Por exemplo, a experiência da EQM, né? Que vislumbrou um propósito na sua existência lá para frente. O fato de você ter uma deficiência física e isso causar muitos problemas na sua evolução como pessoa, talvez na infância, pelo você não poder correr como as outras crianças, não poder brincar da mesma forma. Na adolescência, certamente isso foi um peso muito grande para você, por você não poder fazer também da mesma forma que os outros adolescentes faziam, como dançar, ir para academia, fazer tudo que eles fazem. Isso deve ter tido um impacto grande na sua vida, né? Eu queria saber se todas essas dificuldades e o fato de você ter escolhido continuar na vida com um propósito, e o fato de você ter escolhido a psicologia, né, como profissão, isso se entrelaça de alguma forma? Você consegue perceber algum entrelaçamento em todas essas coisas? Provavelmente o que vai entrelaçar é a sensibilidade, né? A sensibilidade de ter passado por uma experiência, a sensibilidade de saber das dificuldades, né, das pessoas, não só cadeirantes, mas como ser humano. E a psicologia, ela vem para acolher tudo isso, né? Então, acho que sim. Porque parece, né, de acordo com aquilo que a gente falou, que a vida que a gente vem viver aqui, parece que já existe um plano antes da gente vir, que projeta, né, situações. Por exemplo, você nasceu com deficiência, já veio com esse problema, né, para enfrentar. A impressão que dá, né, eu até observando a tua vida, né, já como pai, eu vejo que existe uma conexão aí entre o problema da sua deficiência, as dificuldades que você enfrentou, a profissão que escolheu e a missão que provavelmente você já vislumbrava que iria. Não só para ajudar as outras pessoas, mas também para me ajudar. A psicologia, ela me ajuda muito. Sim. Eu me lembro que você... Não, esse curso de psicologia não foi o primeiro curso que você fez, né? Com certeza não. Você começou com um curso de matemática.
Foi. Inclusive, quando a gente chegou aqui em Campina Grande, foi na época que você estava fazendo vestibular, você passou e entrou em matemática. E cursou até quase o fim do curso. Você faltava 12 cadeiras, né? 12 cadeiras, Para você terminar o curso, mas você não se identificava com ele. Você sofria muito para poder aprender aquele tipo de disciplina e eu fui um dos que aconselhei você a abandonar completamente aquele curso. Você, não, mas eu já investi tanto aqui, já passei tanto tempo. Não, mas não interessa, você não é feliz. Aí depois eu tentei voltar umas 2 vezes. Ainda tentou voltar pro curso? Tentou trancar, não foi para depois voltar? Trancar, voltei, tentei mais um pouco, mas... E eu lhe aconselhei a sair dali, não sofrer e buscar fazer alguma coisa que desse prazer a você de viver. E você realmente fez isso. Passou até um ano sem estudar, fazendo pintura, música, academia. Não tinha se matriculado ainda em academia, voltou e fez começou a frequentar a academia dentro da sua adaptação para o que você poderia fazer. Então foi um período interessante. Mas eu acho o seguinte: às vezes a gente pode olhar para trás e achar que aquele período então foi perdido, vários anos que você passou na matemática. Mas teve um fenômeno ali interessante. Você teve naquele período uma aproximação com pessoas surdas que estudavam lá. Sim. E aí você se interessou em aprender Libras. Eu comecei a me interessar por Libras porque eu comecei a precisar me comunicar, né, com essas pessoas, para se tornar amiga, né, para conversar. E aí elas me passaram, como eu fazia matemática, me passaram a dificuldade de aprender os conteúdos, né. Na sala de aula existia intérprete, existe até hoje intérprete, mas o intérprete ele fala exatamente o que o professor fala, né? E não tem aquela profundidade, não tem aquela, como é que eu posso dizer, aquela prática, né, de ensinar o conteúdo. E aí eles recorriam a mim, que estava aprendendo a Libras, e aí eu pude começar a ensinar eles. Já que eu fazia matemática, eu tinha essa habilidade, né, de saber como ensinar. Então, eu juntei os dois. E eu acho interessante isso, porque como eu estava dizendo, nada é em vão, né? A impressão que dá é que aquilo não foi para você aprender matemática, nem você se formar em matemática, mas foi uma experiência necessária para você se tornar o que é hoje, digamos, uma psicóloga, que tem habilidade também com a Libras, né, e pode ajudar pessoas surdas. Quer dizer, é um dos vieses aí que você pode seguir na psicologia, e por conta daquele período que você teve contato com surdos, aprendeu Libras e tudo mais, você hoje tem uma ferramenta a mais para trabalhar. Com certeza. Não só com pessoas com deficiência física, digamos, de motora, né, de mobilidade, mas surdos de modo especial por conta de saber Libras. E todas as outras formas de trabalhar na psicologia, né? Porque o psicólogo, ele também trabalha com pessoas que têm ansiedade, depressão, com pessoas que têm um transtorno diagnosticado, né? A gente passa o curso inteiro falando de transtorno, né? Transtorno de ansiedade, de depressão, que é um transtorno, de personalidade, de humor, vários outros, esquizofrenia e por aí vai. Pessoas que têm transtornos mentais, tipo, por exemplo, borderline, pode ser considerado também uma deficiência? É um transtorno mental. E aí depende muito do nível que afeta o sujeito, né? Mas, pelos meus estudos, eu acho que o borderline, ele é um transtorno mental, mas a pessoa que é acometida pelo borderline,
ele pode ser totalmente funcional. Uhum. Porém, vai existir um período de medicação psiquiátrica, né, para alguns, e a terapia é fundamental. A base do borderline é a terapia, não é nenhum remédio. O remédio é para que o psicólogo consiga trabalhar com aquele sujeito, né? Mas não necessariamente ele vai passar pro resto da vida. Uhum. Então, o que eu penso é o seguinte, eu sempre dou minha opinião também aqui, né? E tiro minhas conclusões. E eu acho o seguinte, né, se existe uma consciência superior, se somos nós mesmos que fazemos o plano da nossa existência junto com outros seres que existem em outros planos, que dão suporte a gente quando a gente vem aqui para essa existência, né, que a gente vem viver essa experiência na Terra, parece que a gente escolhe como a gente vem e algumas experiências que a gente tem que passar para que a gente possa cumprir com determinadas missões. Eu não posso dizer que a gente tenha uma missão na vida. A gente tem muitas missões. Inclusive nós somos muitos ao mesmo tempo. A gente não é um único ser, né? Nós temos muitas facetas, exercemos muitas atividades e cumprimos com muitas missões. Mas parece que existe uma missão central, no caso de Larissa, eu identifico como sendo a terapia, né? Através da psicologia, através da terapia ela pode ajudar outras pessoas, ajudar ela mesma inclusive, né? Primeiro, é como se ela tivesse que passar pela experiência para depois poder ajudar outros a passarem também. Sim. E conhecendo por dentro essa experiência. Sim. No caso. No meu caso, eu passo realmente pela experiência para ajudar as outras pessoas. Mas os psicólogos em geral, né, generalizando aí, eles precisam de outros psicólogos de terapia para que o que o paciente me diga não me afete. Uhum. Né? E se me afetar, eu trabalhar isso, que é um ponto da minha questão pessoal. Apesar que a terapia não serve só para isso, né? Não serve só pra gente solucionar problemas, porque pensa o desgaste de energia de uma vida só de problemas, né? Mas para pessoas que se sentem sozinhas, precisam conversar, querem contar sobre novidades e não tem com quem, né, ter essa rede de apoio, o psicólogo está lá para acolher também essas pessoas. Muito interessante. E agora eu vou tocar num ponto, né, que diz respeito aqui ao nosso canal e a nossa experiência, a nossa pesquisa e tudo mais. O que eu percebo é que muita gente que passa por experiências espiritualmente transformadoras, não só a EQM, mas todos, muitas vezes, precisam de um suporte, que isso poderia ser muito bem um suporte psicológico, mas que às vezes ele busca o suporte com o padre, busca o suporte com o pastor, com o pai de santo, com o guru, e muitas vezes é frustrado, né? Digamos, a pessoa tem dons de ver pessoas que já morreram, de escutar vozes. Se ele procurar, digamos, um pastor, talvez ele vai interpretar aquilo com base numa doutrina e pode haver uma distorção, talvez não seja a pessoa adequada para orientar ele. Talvez ele nem acredite, né? Talvez ele não acredite que isso seja possível, pode achar que isso é coisa do demônio, né? Se você buscar um psiquiatra, ele pode achar que aquilo é um problema que você precisa de remédio, porque pode ser esquizofrenia, você vê pessoas que ninguém vê. Então, eu tenho a impressão que você, por ter passado também por uma EQM, por conviver aqui com a família, que esse tema está todo dia na mesa, a gente conversa todo dia praticamente sobre espiritualidade, sobre a interferência do mundo transcendental na nossa existência, a gente lida com isso todo dia. Sim. É possível que, além de você estar habilitada a atender pessoas com deficiência física, com transtornos mentais, você tem uma sensibilidade especial para isso,
Será que você também não poderia ajudar pessoas que têm essa dificuldade de compreensão e tem medo de ser taxado de louco, de esquizofrênico? Sim. Você estaria habilitada também a atender esse tipo de Sim, pessoas? estou habilitada e estou extremamente disponível a acolher essas pessoas. Adoro, né, quando vem um caso assim, eu fico muito empolgada, né, para estudar, para acolher da melhor forma. Uhum. É porque tem pessoas que eu soube, por exemplo, de casos de pessoas que tiveram EQM e que, diferente de você que escolheu voltar, essa pessoa não queria voltar. Disse, eu não quero ir para aquela vida mais, aquele lugar horrível, quero ficar aqui. E aí, muitas vezes ela não pôde escolher, né? Ela teve que voltar. E quando acordou aqui, acordou revoltada. Eu conheço casos de pessoas que passaram 2 anos em depressão porque não queriam voltar para essa vida. Provavelmente ela voltou e não tinha uma rede de apoio, né? E aí a psicoterapia ela vem exatamente para a gente falar sobre essa emoção que ela está sentindo, por que ela está sentindo, como ela está sentindo e traçar estratégias para que ela possa esperar, né? Conviver melhor com essa emoção. E aí talvez bolar um plano para ver que rede de apoio ela consegue ter. Porque rede de apoio não é só os que estão em casa, né? É o melhor que tem, né? Seria as pessoas que convivem com a gente. Mas nem sempre é possível. Então, uma rede de apoio pode ser um vizinho, pode ser um amigo, né? Pode ser outro parente. E a gente trabalha com essas possibilidades dentro da terapia. Olha, pode estar parecendo que eu estou puxando muito aqui o assunto para psicologia, mas é costume meu aproveitar os convidados naquilo que eles têm de mais especial e que aquilo que ele pode contribuir com a gente mais para entender o próprio processo da espiritualidade, dessas experiências. Então, quando eu converso com um filósofo, eu procuro explorar a filosofia e as relações que a filosofia tem com a espiritualidade, com a nossa vida, de que forma a filosofia pode ajudar a gente a viver melhor. Se eu for falar com um professor, eu falo sobre didática, sobre ensino. Se eu for falar com um médico, eu ainda não entrevistei nenhum médico, mas se eu fosse falar, eu iria explorar a visão médica em relação à espiritualidade, a essas experiências e tudo mais. Estou conversando com uma psicóloga, então eu estou aqui aproveitando para puxar mesmo esse tema e esclarecer uma série de dúvidas e pensamentos que eu tenho a respeito da relação da psicologia com a espiritualidade e com os processos de experiências luminosas. Então, por isso que eu estou prolongando essa conversa um pouco nesse sentido. Então, veja, tem muita gente, inclusive dizem, né, algumas pessoas que assistem o canal, que eu tenho um pouco de psicólogo também. Eu concordo. Você concorda? Concordo. Eu não tenho técnica, não estudei psicologia. O pouco que sei, aprendi em parte com você, conversando. A gente conversa muito sobre isso, né? Quando a gente sai. Ao longo do seu curso você trazia informações. E sempre que eu falava, você me colocava a par, né, daquilo que eu precisava saber. E isso não começou com você, porque meu pai era psicólogo, né? E desde adolescente que eu conversava com ele sobre psicologia. Ele, inclusive, tinha uma visão... Ele tornou-se no final, não era mais nem psicólogo, ele era um terapeuta, né? Porque ele fazia uma terapia, como ele chamava de transpessoal. Fazia uma regressão com a pessoa através de uma espécie de transe. E muitas vezes a pessoa tinha lembranças que poderiam ser relacionadas com vidas passadas. E identificava traumas que a pessoa tinha adquirido hipoteticamente em outra vida,
Mas ele, quando identificava aquilo, ele procurava fazer um distensionamento das emoções retidas, que provocavam fobias, medos, dores físicas, relacionadas com eventos hipoteticamente de vidas passadas. Eu digo hipoteticamente porque ele não era um místico, né? Ele era um psicólogo, ele era um terapeuta. Então ele, quando identificava isso, ele não queria saber se foi vida passada ou não. Mas ele considerava aquela lembrança como um fato que era concreto na experiência da pessoa. Talvez no inconsciente, né, que aflorou naquele momento. E ele tratava aquilo e a pessoa às vezes precisava de um atendimento e ficava bom. Então eu tenho aprendido muito com psicologia, né, ao longo do tempo, com o meu pai, com você, com os livros que ele tinha, eu lia, né, vários livros relacionados com psicologia e tal. Ele me falava das técnicas dele, a gente discutia até casos. Eu falo tudo isso pelo seguinte, porque eu sinto que o meu trabalho aqui no canal também tem um pouco de terapêutico para muita gente. Essa semana mesmo eu entrevistei uma senhora que vocês vão assistir em breve, o relato muito interessante dela, Dona Francisca Nascimento. E ela estava muito tensa, né, no momento do início. Antes da entrevista, ela já dizia a mim, eu estou com expectativa muito grande. E ficou muito tensa, e chegou assim, muito rígida, né, para conversar comigo. E ao longo da conversa, né, eu fui relaxando ela, dizendo, olha, isso aqui não é uma entrevista, isso é uma conversa, é um bate-papo aqui entre amigos, você pode ficar bem à vontade. E ela foi ficando à vontade, foi relaxando. Daqui a pouco ela estava conversando comigo já naturalmente, como quem está tomando um café aqui, né? E no fim ela disse, como eu estou aliviada, né? Estou muito aliviada, muito grata por ter podido falar e por você ter me escutado e tudo mais. Então eu senti que aquilo foi terapêutico para ela, né? Conversar com uma pessoa é terapêutico. Às vezes falar coisas que estão ali retidas há décadas. Então veja quanta história ela tinha para contar, quanta mensagem, quanto ensinamento ela tinha para transmitir e presa pelo medo do julgamento das outras pessoas. Então é nesse ponto que eu acho que também uma pessoa como você pode escutar, porque não é todo psicólogo que vai escutar isso e vai ver o lado da pessoa que passou por uma experiência por dentro, assim como você também já viu, já passou por isso. Então ele pode até escutar, ele pode compreender, mas ele não viveu aquilo. Então eu acho que uma pessoa que viveu, mais uma vez, mais uma experiência que você passou, que eu identifico como sendo uma preparação para uma futura missão. Sim. Concorda? Concordo, sim. Pois é, então veja, olha, você passou por desafios incríveis e eu tenho uma grande admiração por você. E eu por você. Porque eu acompanho a sua vida, né? E vejo como você é forte, a sua garra de enfrentar todos esses desafios. EQM não foi fácil. Cirurgias, mais de 20, não foi fácil. Enfrentar uma deficiência física de nascença, na infância e na juventude, não foi fácil. Eu acho que tudo isso foi uma preparação para transformar você naquilo que você precisava ser, para não visando apenas você, mas visando uma missão coletiva que você tem e que você precisou passar por tudo isso para ser formada. Não foi a faculdade só que te formou, foi a tua vida toda. Sim, que continua. E continua. E a faculdade te habilitou, mas a vida te formou, não é isso? Isso. Bom, mas agora eu quero lembrar um pequeno detalhe que eu falei no início da nossa conversa. Eu disse que aos 3 anos de idade, ela fez a pergunta para mim que foi a mais difícil que eu já respondi até hoje. E não sei nem se vou conseguir. Não, eu vou conseguir falar sobre isso, mas vou me emocionar. Eu sempre me emociono quando falo disso. Você tem uma psicóloga do lado. É muito bom entrevistar uma pessoa que pode na hora... Poxa, que confusão, né, de sentimentos.
eu estou entrevistando uma pessoa que teve um EQM, mas eu sou pai dessa pessoa e a gente tem tanta experiência junto, tanta carga emocional, né? E ao mesmo tempo ela está me apoiando como psicóloga, então agora eu vou. Mas é o seguinte, a pergunta difícil quando ela tinha 3 anos, já grandinha, né, entendendo muito sobre a vida, podendo inclusive observar a evolução das crianças, ela achou muito estranho porque ela não andava. Então ela chegou para mim e perguntou, sentada no chão brincando, eu ali num domingo de tarde, sentado brincando, ela olhou para mim e disse: papai, me diga uma coisa. Ela virou adulta nesse momento. As crianças nascem e não andam, mas depois de um certo tempo elas vão ficando em pé e começam a andar. Eu vou andar quando crescer? Ah, como vou? Mas foi difícil, viu? Eu não sabia o que dizer naquele momento, né? Sim. Café. Café até ajuda. Dizem que meu canal é meio esquisito, porque eu falo muita coisa, muitas vezes na hora do debate eu falo às vezes até mais do que o entrevistado, mas é porque na verdade isso aqui não é uma entrevista, não é um laboratório, é uma conversa entre amigos. E agora é uma conversa entre pai e filho, então a coisa é um pouco diferente do padrão. Bom, mas aí no dia eu não tive esse privilégio de me emocionar, ficar calado. Tive que dar uma resposta e falei para ela a verdade, né? Eu falei que, diferente das outras crianças, ela tinha nascido com um problema, com uma deficiência física causada, expliquei, né, que era na coluna dela e tinha sido uma lesão, e que ela não iria andar como as outras crianças. Mas não queria dizer com isso que ela não iria se deslocar, que ela não ia ter uma vida normal. Ela ia também andar, mas ia andar com outros meios, ia andar com cadeira de roda, talvez com a muleta, que inclusive a gente tentou, mas não deu, não foi possível. E ela andou de cadeira de roda. E agora tá andando com a moto adaptada. E agora está andando com a moto adaptada. Pra ver como as coisas são, né? Evoluem. Então eu falei a verdade. Eu digo, ó, você não vai andar como as outras crianças, mas você vai viver sua vida, você vai se desenvolver, você vai se deslocar do mesmo jeito, mas de forma diferente. Foi difícil. Foi a pergunta mais difícil que eu já respondi até hoje, mas eu consegui. Foi legal. E eu aprontei uma dessa com a mãe também, né? Tava assistindo Criança Esperança e eu comentei que as crianças estavam felizes, né? Naquele programa. E eu olhei pra minha mãe e disse assim: eu não sou feliz. Aí ela disse: por quê? Ela disse: porque eu não ando. Aí ela me colocou entre as pernas dela, né, com um danoninho bem longe que eu amava comer, amo até hoje, e mandou buscar. E eu não consegui porque eu estava presa, né, nas pernas dela. E aí quando eu tava com muita raiva, ela me soltou, eu fui até o danoninho e quando eu voltei ela disse que não importa como você anda, seja engateando, rastejando, de muletas, importante é você chegar onde você quer, cumprir com seu objetivo e ser feliz, né? E é isso que eu coloco para minha vida,
né? Eu pratico isso, ou pelo menos eu tento praticar isso na minha vida. E trago isso para os meus pacientes também, né? Não importa como você está andando agora. O importante é que você está na terapia, né? Você está aqui conversando e pedindo ajuda, né? E a felicidade, o que a gente chama de felicidade, né? Que para mim não tem definição, ela muda constantemente, ela vai vir, né? Então vocês imaginem o que eu não tive que crescer, assim como Dione também, para poder ser pai de Larissa e mãe de Larissa. Então, a sensibilidade que isso despertou na gente, para outros casos, para outras pessoas, para a vida, né? O amadurecimento que a gente teve que ter, as dificuldades que a gente teve que vencer para continuar junto, eu e Dione. O nosso casamento hoje é uma maravilha, foi a coisa melhor que existe na nossa maturidade, mas ao longo da juventude, eu casei com 23 anos, então você imagine o que a gente não teve que superar junto, né? Para continuar ali naquela estrutura, e Larissa foi uma desses fatores. Ela já nos salvou muitas vezes, né, de fazer besteira, de tomar atitudes imaturas, porque a gente tinha que ser madura, a gente tinha que assumir junto aquele propósito, né, de criar, de dar suporte à vida dela. Então, assim, é por isso que eu digo, ela tem uma importância muito grande na minha formação, né? Aquilo que eu sou hoje, em grande parte eu sou devido a ser pai de Larissa. Engraçado que o que eu sou hoje é em grande parte porque ele existe também. É uma troca, né? É uma troca. A gente cresce junto. Então, é uma coisa maravilhosa a vida. Os problemas, às vezes, que a gente chama de problema, de dificuldade, muitas vezes são o caminho. É o caminho que a gente tem que seguir para encontrar a nós mesmos lá na frente. Mas a gente já muito mais maduro, muito mais evoluído, né? Espiritualmente, inclusive. E são essas dificuldades, esses obstáculos, esses desafios que vão nos construindo. Nós seríamos pessoas incapazes, né, talvez involuídas, se a gente não tivesse desafios para enfrentar ao longo da vida, porque a gente não teria motivo para crescer, para se tornar mais forte. Para quê? Se a gente não enfrentava problemas. Então é uma ilusão uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades, porque são essas dificuldades e esses problemas que nos fazem ficar fortes. Porém, apesar das dificuldades, há também as conquistas, né? E isso é importante ressaltar, de que é importante que a gente reconheça a nossa conquista, que a gente celebre, né, a nossa conquista também. É o que a gente faz, inclusive, toda sexta-feira. A gente fazia nas sextas, mas agora a gente tá burlando um pouco essa história. A gente faz na terça, faz na sexta, e no sábado e domingo, quando tem tempo, a gente faz também. Faz na quarta, faz na quinta, e às vezes faz umas 4 vezes na semana. A gente sai várias vezes na semana para celebrar a vida, a existência. E a gente vai para um lugar e come alguma coisa gostosa, às vezes toma uma cervejinha e conversa e comemora. Toda semana a gente comemora a existência juntos, né? Eu com um passeio simples também, ali na esquina. É isso aí. Bem, então essa nossa conversa sobre psicologia pode ter até despertado aí em alguém a necessidade de buscar, de conversar. E se alguém tiver interesse aí em falar com Larissa, né? Larissa, você atende também remotamente? Eu atendo presencial em Campina Grande e atendo online para todo o Brasil, tudo. O Brasil e o mundo onde tiver brasileiros. Isso, é para o exterior onde há brasileiros. Eu agradeço pela oportunidade de vocês tá escutando aqui, né, essa nossa conversa. Agradecer a Paulo, meu pai, né? Paulo para vocês e pai para mim,
por ter me convidado também para essa experiência, né? Pela primeira vez. E falar que estou disponível para quem quiser conversar também, quiser experimentar uma terapia, né? Eu estou disponível. É isso. Ok, Larissa. Então, eu quero lhe dizer que você fez uma ótima escolha quando você na EQM resolveu ficar. Eu não tenho muita certeza disso não, mas... Não tenha dúvida. Eu sei que para você foi uma escolha que trouxe consequências lá na frente difíceis. Mas por conta disso, por conta dessas dificuldades, por conta da sua escolha, você está transformando o mundo num mundo melhor. E muito mais você vai poder fazer porque você é jovem, tem aí a vida pela frente. Vai poder ajudar muita gente. Esse mundo vai se tornar melhor e já se tornou porque você fez essa escolha. Muito obrigada. E esse mundo é muito melhor também porque você existe. Obrigado. Então quero agradecer a você por você ter compartilhado conosco desse seu relato, que por tantos anos eu esperei que acontecesse. Que foi uma resistência enorme, né? Foi. Por muito tempo. E obrigado a vocês que nos escutaram também, que acompanharam esse relato, essa conversa, esse bate-papo. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.